Deus é que determina o que é certo e errado a seu respeito. Aquele meme do diabinho, lembra lá? Vai lá, faz, é certo se te vais feliz. É um meme mesmo, tá certo. Mas é bem real. Você não é dono de si mesmo. Ele é quem determina o que é certo e errado. Bom dia, graça e paz. A gente continua aqui, ó. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nela habitam. Ele é dono de tudo. Não é interessante que como que a ideia de propriedade define moralidade? É exatamente isso que as feministas dizem. Meu corpo, minhas regras. Se eu sou dona de mim, então eu estabeleço as regras. Não é isso que a gente fala em relação à nossa casa? Essa aqui é a minha casa, eu faço as regras aqui dentro. Deus está dizendo, então, o mundo é meu, eu faço as regras. Quem define o que é certo e errado é o dono. As feministas até concordam com isso, mas elas não são as donas. Por exemplo, se a gente tira Deus como ponto de partida, como fundamento pelo qual nós julgamos o que é certo e errado, quem define o que é certo e errado? A maioria? Por exemplo, Rousseau disse isso. Rousseau disse que não seria a vontade do rei e nem a vontade divina a noção de certo e errado no país dele, mas a vontade da maioria. Então, se 51% das pessoas votarem pela aniquilação do restante, isso é certo, porque a fonte de autoridade ali é a maioria. Mas será que é justo? Mas é assim. Portanto, o que a Escritura declara é que se nós não formos governados por Deus, nós seremos dirigidos por tiranos. Na realidade, essa é uma frase, mas é basicamente isso mesmo que a gente pode ver na Escritura. Se Deus não for o nosso rei, nós seremos governados por tiranos. Quer ver? Quem define o que é certo e errado, se não é Deus? Casamento, por exemplo, em 2011 o STF reconheceu a união gay como entidade familiar. O ministro Fux disse que o casamento se basearia no afeto. Porque veja bem, a gente tem vários relacionamentos na sociedade. O que define uma amizade? O que define uma relação de patrão-empregado? De irmãos? Tem algumas características que definem isso. E o casamento? O que define o casamento? É aquela definição que a gente tem na Bíblia. Mas se não for a definição bíblica, aí será qual? Aqui ele está definindo o afeto. Então eu poderia estar casado com meu cachorro, porque eu tenho afeto. Ou então Davi com Jonatas, porque Davi era amigo de Jonatas e disse que o amor de Jonatas por ele era maior que o amor de mulheres. Então ele estava casado com Jonatas? Não estava. Tá vendo? Se nós perdemos Deus como fonte e princípio de todas as coisas, como fundamento sobre o qual a gente edifica a nossa igreja, nós estamos completamente perdidos, abandonados por nós mesmos. Eu estabeleço como é que vai ser o casamento, pode ser com um homem, pode ser com três, posso separar, que é a perspectiva de hoje. Qual que é a regra moral hoje? Olha, eu posso me separar porque o amor acabou. Eu não teve adultério, meu marido não me espanca, ele é um bom pai, mas eu acho que o amor acabou. É certo se me faz feliz. Por quê? Essa pessoa, às vezes até crente, ela existe com base em um preceito. Ela é a dona da vida dela. Se ela é a dona, ela estabelece o que é correto para ela. Mas e se Deus existe, e se Deus é o seu dono? Aí tudo muda. Aí você não pode fazer o que você quer. Você tem um dono. Como Paulo disse, ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Essa é a perspectiva cristã. O garoto. Qual é o objetivo do garoto? Satisfazer as suas paixões. Porque é o que o faz feliz. Mas o cristão não vive assim. Ele entende que a noção de certo e errado vem de Deus. Já ensinei isso aqui trocentas vezes. Por que era errado a árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque Deus disse. Porque Deus disse. Se Deus dissesse que o proibido era a figueira, então a figueira seria proibida. Por quê? Porque Ele é o fundamento da justiça. Ele é o ponto de partida. Sendo assim, a sua vida não deveria ser guiada pela sua própria felicidade. A Bíblia nunca diz isso. Busque a sua própria felicidade, então a sua vida terá valido a pena. O que a Bíblia declara é que você deve buscar na Escritura o que é certo e errado e viver a partir desse fundamento, dessa perspectiva. Como Jesus disse, uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. A minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. Qual é a vontade de Deus? É os preceitos de justo e injusto. O que é justo é aquilo que é a vontade de Deus. Portanto, Ele é o Senhor do mundo, Ele é o Senhor da nossa vida. Vou falar um pouco mais disso? Eu acho que vou falar, né? Da questão da escravidão. Paulo declara que ele é um escravo. Vou falar disso depois. Nós somos escravos de Cristo. Ele é o nosso Senhor.
e devemos viver para Ele. Em relação, por exemplo, no seu casamento, em relação à sua... Você é mãe, vai. Porque ser mãe hoje é mesmo que nada para o mundo. Mas por que você se alegra? Porque isso é justo. Ele é o meu dono e ele me quis aqui. E eu me alegro ao fazer o que o meu dono diz. Tá vendo como que tudo muda? Eu vou falar disso mais aí à frente. Mas a perspectiva de que Deus é o nosso dono muda tudo. Vamos agradecer a Deus? Obrigado, Senhor, por este dia. Bendizemos o teu santo nome. Pedimos que a tua graça e a tua bondade estejam conosco. Que a tua mão poderosa nos alcance mais e mais. Capacite-nos a obedecer a tua santa e bendita palavra. Perdoe os nossos pecados. Nos guarde em mais este dia. Que a misericórdia e a bondade do Senhor nos acompanhem mais um dia. Para a honra e glória do teu santo nome. Nos livra do mal, nos enche de força e de fé. E sê conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Dia 21 de dezembro estarei na Igreja Central, em São Paulo, falando sobre homeschooling de tarde e à noite sobre família. O endereço está aqui na comunidade. Dia 17 e 18 de janeiro de 2025, Legado Cristão, inscrição gratuita também. Dia 21 também, entrada franca. Dia 17 e 18 de janeiro, Legado Cristão. Eu, Ana Campagnolo, Marcos Eberlin, Guilherme Shelby e tantos outros. Estaremos lá. E vou lançar meu curso lá sobre formação intelectual, chamado Mente Cristã. Como pensar de maneira inteligente. E um curso de formação aí para o seu filho e para você também. Para o seu filho vai ser aí, eu vou dar livro para eles lerem lá o ano todo. Tá? Você vai ficar despreocupada. E para os adultos que não têm tanto tempo também, eles não precisam ler todos os livros, mas vão poder fazer o curso, porque uma aula semanal, ao vivo comigo, respondendo perguntas, e no final, o curso será encerrado aqui para quem puder, na minha cidade. Final de semana, aí eu vou passar aí respondendo perguntas, falando com vocês, vai ser só isso. Vai ser muito legal. Então é isso aí, gente. E aproveite a promoção da Black Friday. Os cursos da promoção estão aqui os links estão aqui na descrição. Deus abençoe. Até!